Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Nosso cumprimento também aos que nos ouvem pela Rádio Ismael ao redor de todo o mundo e aqueles que acompanham nesse instante pelo canal do Caridade e Fé no YouTube. Nos é motivo de muita honra e de muita alegria retornarmos a essa tribuna, ambiente mediúnico pelo qual temos profundo respeito e admiração. O tema que nos fora proposto está presente em o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, no item A realeza de Jesus. Allan Kardec, nesse texto, faz uma reflexão breve, porque é um dos menores textos de Kardec no Evangelho, mas não menos profunda que todas as demais reflexões que o codificador faz. É que para falar de Jesus, não nos é necessário muitas palavras. Basta nos referirmos àquelas que são base fundamental do seu ministério, do seu legado: o amor e a caridade. Mas Kardec se permite fazer uma reflexão sobre a realeza de Jesus àquela época ainda não aceita, não admitida por muitos seres humanos. Muitos homens e mulheres ao redor do planeta não reconhecem a majestade de Jesus. Algo com que ele não se incomoda. Porque esse título, ele é uma expressão material para representar algo material. E Jesus é tão grandioso e acima das coisas materiais, que faltando-nos palavras, a gente costuma atribuir pelo menos aquelas que representam as mais altas conquistas da matéria. O mundo, ainda hoje, possui 51 nações monárquicas. 51 países possuem um rei ou uma rainha ou outras nomenclaturas, como príncipes e princesas. E aí, nós vamos recordar que uma rainha muito conhecida devido à mídia é a Rainha Elizabeth, ou a Rainha Isabel II, como é o seu título, que continua encarnada e alcança a marca histórica de chegar aos mais de 90 anos, ainda rainha do Reino Unido, da Inglaterra, com os Países Baixos. E nós vamos encontrar outros títulos que são atribuídos a pessoas encarnadas por alguma razão, e que esses títulos fazem jus àquilo que aquelas pessoas desempenham.
nós vamos encontrar vencedores do Prêmio Nobel da Paz. Prêmio instituído no ano de 1901, que já chega aos seus 116 anos de edições. Nós vamos encontrar o título de doutor honoris causa, que é um título dado pelas universidades a grandes personalidades em alguma área literária, acadêmica, social, em humanidades. O emérito divulgador da doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco, receberá no 23 de fevereiro de 2018 o título de doutor honoris causa em Humanidades pela Universidade Federal do Piauí. Como ele, outras personalidades receberam. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Lula, e um dos mais importantes homens da educação do país, quiçá da América Latina, maior recebedor de títulos honoris causa pelo país e pelo mundo, que era advogado na sua formação acadêmica, mas que, apaixonando-se pela educação, desenvolveu um belíssimo trabalho com a pedagogia do oprimido. E assim vamos encontrando homens e mulheres merecedores de honrarias, de títulos. É a medalha do mérito legislativo municipal, é a medalha do mérito executivo, é a medalha do mérito Renascença no Piauí, cuja ordem divide-se em graus. O grão-mestre é o governador em exercício, e ele recebe indicações de algumas personalidades e entrega medalhas de acordo com aqueles graus, mediante a justificativa que é apresentada daquela indicação pelos serviços prestados daquela pessoa à comunidade. E nós vamos encontrar vencedores do Prêmio Nobel da Paz, como Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Barack Obama, agora mais recente. E eu lhes pergunto, diante de todos esses homens, como Yasser Arafat, que também recebeu o Prêmio Nobel da Paz, o 17º Dalai Lama, qual deles disse, provou e fez mais do que Jesus? Destes, nenhum. Destes, nenhum fez mais sequer que alguns discípulos e apóstolos, como Pedro e Paulo. Porque aqueles que não creem em Jesus podem até não admiti-lo como Messias, mas não tem como dizer que ele não foi mais rei do que Salomão. Porque ele provou que o reinado dele não é deste mundo. Provou que o seu reinado não depende de um império material. Porque enquanto um homem como Salomão
como Alexandre Magno. Dominavam exércitos, manipulavam mentes. Um grupo de pessoas, Jesus manipulava as leis da natureza. E o cego passou a enxergar. O aleijado passou a andar. O fluxo de 16 anos ininterruptos cessou. O lunático voltou à sua sanidade. E até o cego que o espetou, quando ele já crucificado, voltou a enxergar. Porque a majestade de Jesus não está no ouro que a terra é capaz de produzir. Está na energia sublime, no sentimento venerando do amor, que é capaz de silenciar multidões, de envolver pessoas que, mesmo emanadas do maior ódio, estando frente a frente com Ele, não conseguem esconder, como não conseguiram, a sua superioridade. Meus irmãos, eu lhes pergunto, não com intenção jocosa e provocativa, mas para propor-nos breve reflexão. É Jesus Rei da minha vida? Da nossa vida? Os que seguem Jesus receberam de Lucas o pseudônimo de cristãos. E eu lembro de minha avó dizendo assim a respeito de alguém danado, de alguém chato, complicado. Ela dizia, não é cristão não, uma criatura dessa. E ela queria dizer com isso, num sentido misturado com a concepção de que Jesus é Deus, de que aquela criatura não vem de Deus, não obedece a Deus, não está vinculada a Deus. Aquela criatura está com outro fulano. Mas isto também quer dizer que quem é cristão o é pela demonstração de um determinado comportamento, de uma certa conduta. E eu lhes pergunto, meus irmãos, por que os cristãos somos tão desunidos? Somos tão separados? Essa desunião entre os cristãos levou um dos maiores homens de todos os tempos em literatura e filosofia, François-Marie, que adotou o pseudônimo de Voltaire. Voltaire não se conformava com o comportamento dos católicos. Não se conformava com a venda de indulgências. Não se conformava com aqueles discursos de um Deus odioso, que castiga, que pune, de um Jesus severo, como nós encontramos no Novo Testamento, ele ameaçando de ir para o inferno. E que Kardec tão sabiamente diz que faltava a chave que o Espiritismo trouxe para dar sentido verdadeiro às palavras de Jesus. Porque quando ele houvera dito, quem não odeia seu pai e sua mãe, não pode me seguir. Quando ele disse, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos,
Suas palavras não podiam ser tomadas ao pé da letra, mas os homens do poder clerical, responsáveis por apresentar um Jesus à comunidade, o apresentava como novamente um líder sanguinário, um líder violento, que ameaçava de choro e ranger de dentes aqueles que não o seguissem, aqueles que não o obedecessem. E aqueles homens representantes de Jesus instituíram um tribunal que penalizava de morte aqueles que não aceitassem a Jesus. Isso revoltou aquele homem que era uma espécie de Gregório de Matos Guerra dos nossos tempos mais próximos no Brasil, apelidado de Boca Maldita, porque as suas falas, os seus textos, os seus escritos eram de uma crítica venenosa com a Igreja Católica. E não haveria outro modo dele criticar a Igreja se não fosse questionando quem é esse Jesus. E de tanto distanciar-se da filosofia daqueles homens que diziam ser a filosofia de Jesus, os dogmas por eles criados, ele se distancia do próprio Mestre, se distancia de Deus e passa a ser alguém utilizado pelos espíritos superiores para fazer os outros pensarem. Mas o sentimento que ele mais trazia consigo era a amargura, a revolta. Foi preso, maltratado, era solto, começava as suas críticas de novo e se autoexilava num lugar que depois tinha que ir para outro lugar, porque onde ele chegava e que ele não concordava das coisas, fosse o rei, fosse o imperador, fosse a igreja, ele, com uma desenvoltura ímpar para escrever, filósofo e linguista que era, redigia com muita propriedade, com muita segurança, textos geniais, mas que destratavam Jesus. Ele que morre por volta de 1777, vem no ano de 1859 a uma reunião mediúnica e entrevistado por um outro espírito, os dois, um em cada médium, resulta numa confissão extraordinária, que é registrada e gravada e enviada a Allan Kardec, que publica na edição de setembro de 1859 da Revista Espírita. E lá Voltaire diz: os homens me distanciaram do Cristo. Suas ideologias me distanciaram de Deus. Mas Deus e o Cristo nunca se distanciaram de mim. E tão logo entrei na vida espírita, deparei-me com a verdade, a continuidade da vida, sem céu, inferno e purgatório. Um encontro tão somente com minha própria consciência, que eu tantas vezes afirmei estar acima de muitos, talvez de todos, que as massas eram burras, nulas, pequenas, e descubro que a minha inteligência, que a minha sapiência era minúscula diante do universo. Eu que na Terra imaginava que o universo estava para ser dominado por mim, hoje descubro que sou mera centelha nas muitas moradas da casa de um Pai. Do Pai
do meu Pai, do nosso Pai. Os que hoje levantam-se contra Jesus, em impérios, monarquias, os que hoje levantam-se contra Jesus nas eclésias, nos poderes legislativos, atentando contra a sua filosofia, mal sabem que o amor de Jesus também os assambarcará, também os envolverá. A justiça de Deus é de amor e caridade. Ela não é punitiva. A doutrina espírita nos apresenta com muita beleza que isto que nós chamamos de dor, de falência, de pequenez do mundo material, é a redenção nossa. É a cruz. É o madeiro infamante construído por nós, mas que carregados por nós ao nosso Calvário, de lá nos fará subir aos céus da pureza de pensamento, aos céus da bondade de coração, aos céus do discurso harmonioso que prega o bem. Os nossos irmãos protestantes dizem que Jesus Cristo é o Senhor. A Igreja Católica diz que Jesus é o Rei dos Reis. Outras alas múltiplas o apresentam como Senhor dos exércitos, o bom pastor. Os espíritas acreditamos irrevogavelmente que Ele é o governador da terra. E não é governador no sentido político que conhecemos na República do Brasil. É governador no sentido de quem governa, cujos seus ministros, secretários, acatam as suas orientações e executam. Ele é governador porque ele recebeu a tarefa de retirar da abóbada solar a massa ideal para a formação deste planeta e pensou nele item a item, questão a questão. E se nós o habitamos hoje, é por misericórdia divina. Até os que odiamos Jesus somos amados por Ele. Porque Ele não vive do amor que recebe, Ele vive do amor que dá. Ele disse: vinde a mim, os fracos e oprimidos. O que é fraqueza? É o corpo que não consegue ficar de pé? Não. É a fraqueza moral. Então vinde a mim os ladrões. Vinde a mim os homicidas. Vinde a mim os suicidas, os adúlteros. Porque são fracos. E eu quero lhes apresentar a imortalidade da alma. E eu quero lhes apresentar a beleza de um amor que está acima das relações carnais. O amor de Deus, que faz com que esta água transforme-se em vinho para o banquete dos amigos, demonstrando que o sentimento da amizade está acima de interesses ocultos. O que são oprimidos?
aqueles que a máquina do materialismo soterra e que não são recebidos nas assembleias porque estão sujos, fedidos, bêbados. A realeza de Jesus dispensa o cetro, a coroa, a capa. Dispensa o trono da matéria, mas aceita o cetro da caridade. A coroa do amor, o manto da paz e a poltrona do trabalho. Século 21, ano 2018, 1º de fevereiro. Não estamos aqui frutos de um acaso, de um erro de cálculo dos nossos pais, que resultou numa gravidez. Não estamos aqui sem passado e deserdados de um futuro. Estamos aqui porque é o Cristo quem quer que aqui estejamos. E se Ele governa, se Ele quer que estejamos aqui, há um planejamento divino. O nosso olhar precisa sair da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade e alcançar uma visão cósmica. De entender que quando estamos fazendo faxina, tudo fica fora de lugar, a poeira sobe. Eu vou fazer uma faxina e uma asepsia na minha casa e adoeço de uma gripe, de uma alergia. Eu me machuco, eu me corto. E se na arrumação de um pequeno imóvel isto se dá, o que dirá na arrumação de um planeta, cujos vírus que sobem, cujos cortes que são produzidos são as desvirtudes que todos nós possuímos e que tratamos de lançar uns contra os outros diuturnamente, desde a vilania do fuxico, do comentário dispensável, até o ato de tirar a vida do outro, de ceifar a vida do outro. Passando aí pela corrupção de roubar milhões em verbas que beneficiariam toda uma comunidade. Nós estamos gripados, cansados, suados, machucados pela desonestidade, pelo desequilíbrio moral, pela impaciência, pela intolerância. Jesus foi firme nas suas palavras, perguntando: hipócritas, por que me tentais? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Ele foi firme, sejamos nós firmes. Mas não deixou de dar a resposta da pergunta que os hipócritas lhe fizeram. Não deixou de curar aquele que lhe trouxeram e que aquela raça incrédula e depravada não conseguiu curar. Porque muito embora Jesus tivesse vindo dar cumprimento à lei e materializar as profecias, ele não veio dar satisfação a ninguém. Nós não estamos encarnados para dar satisfação às pessoas. Portanto, quando nos disserem: tu desculpou, pois tu é besta. Sou. Mas sou um besta livre. Um besta feliz. Tu vai aceitar de novo dentro da tua casa? Vou. Porque a recomendação de Jesus
é de perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes a mesma falta. A realeza de Jesus está acima dos conchavos políticos, está acima das nossas próprias considerações. Nossa linguagem é pobre, a mais rebuscada das palavras é limitada para descrever o universo, para descrever Deus, para apresentar Jesus. Públio Lentulus, o senador, encontrou dificuldade de escrever sua carta. O máximo que ele pôde dizer, em outras palavras, foi: é o mais belo homem com quem já me deparei. E um senador romano. Se hoje um homem dizer que outro é bonito, continua sendo mal interpretado e tratado com desdém, avalie na época de Jesus. Um senador romano escrever que aquele era o mais belo homem com quem ele havia se deparado. Certamente ele não falava apenas de aspecto fisionômico, mas daquilo que os olhos são capazes de passar. Daquilo que uma energia invisível, que nós desconhecemos, é capaz de imantar em nós, quando nós nos deparamos com alguém que a gente acha belo e que a gente ama, independente da roupa que use. Do perfume ou do não perfume, ou do desperfume que esteja. Independente de qualquer adereço que se ponha, há uma energia de amor que transcende as barreiras da compreensão, da própria razão. E deparar-se com o homem amor é certamente levar um choque. Paulo não teve a mesma sorte, não viu o rosto de Jesus. Deparou-se com uma luz que o cegou. Caiu do cavalo. Pergunta: quem é? Ouve-lhe a voz que ele questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cego, já sozinho, num silêncio que deve ter atravessado séculos de encarnações, a breve pausa para respirar profundamente e depois fazer a pergunta mais importante de sua vida, que um dia cada um de nós fará. Não aqui, nem na igreja São Sebastião, nem no templo de Umbanda, nem na igreja evangélica. Fará no planeta, no universo, no meio da rua, embaixo de uma árvore, de joelhos ou em pé, no leito do hospital, na maca, a caminho da UTI. Senhor, o que queres que eu faça? O Abel Gomes, espírito, psicografou através de Francisco Cândido Xavier um soneto que está publicado pela FEB na obra Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro publicado de Chico, onde Abel diz: temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas nós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna.
mas vós tendes Jesus em cada dia. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Trabalhemos. As palavras de ordem são arai, granjeai, amai. Outro poeta tão bem inspirado, quando pensa em Jesus e consegue contemplar a natureza como algo muito mais sublime do que cores combinadas, do que formas, consegue sentir Jesus. Consegue dizer para si: vem, Jesus. E repete as palavras do Mestre, que falava: em verdade vos digo. O poeta lhes diz: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que ele flua em nós hoje e sempre. Muito obrigado.